Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6 e o versículo 25. Diz a palavra do Senhor: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Deixa no telão aí, Ramile, esse versículo. Busquem, vamos falar junto? Vamos lá? 1, 2, 3, olha aqui para o telão para todo mundo ler na mesma tradução. 1, 2, 3. Mas te ensinar um negócio aqui: nunca mais cite esse versículo errado. Não faça a Bíblia dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Você não leu aqui: busquem em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Você não leu isso aqui. Você leu: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não esqueça da justiça. E todas estas, não é as demais, não é tudo, todas estas. Qual que é a diferença de as demais com todas estas? As professoras de plantão aí vão me ajudar. Porque o que o texto está dizendo? Todas estas está fazendo referência àquilo que Jesus estava falando anteriormente. Jesus estava falando anteriormente sobre a preocupação dos discípulos com o que comer, beber e vestir. E aí ele falou nesse texto: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas, ou seja, o que comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. É isso. Não tem negócio de buscar o reino e todas as coisas, as demais coisas. Tem isso não. Certo? Está ali no texto. Não faça o texto dizer aquilo que ele não está dizendo. As demais coisas serão acrescentadas. Isso abre um leque para tudo quanto é coisa que te vier à cabeça. Todas as coisas serão acrescentadas, também te abre uma imaginação aí fora do comum para ser acrescentado a você. Aquilo que Jesus está ensinando é exatamente isso. Escute aqui: se ter fé agrada a Deus, logo não tê-la o aborrece. A preocupação é o oposto da fé. A pessoa que sempre se preocupa está optando pelo trágico, pelo ruim, está adoecendo suas emoções. Todavia, a pessoa que está alinhada com a provisão de Jesus, confia e espera em Deus, e não tem do que temer. Mesmo que os seus desejos pessoais não sejam realizados, porque é aqui que mora esse perigo. É aqui que muita gente coloca que para buscar o reino de Deus e as demais coisas, aí muitos desejos pessoais que muitas vezes nem alinhados com a vontade de Deus estão, é que as pessoas acham que vão buscar o reino de Deus e vão alcançar esses desejos. A verdade é que mesmo que os nossos desejos pessoais não sejam realizados, essa pessoa está plenamente realizada e satisfeita em Deus. Deus é a sua maior herança.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade e a preocupação, ela é incoerente, irracional, ineficiente e não nos leva a lugar algum. Então o melhor caminho é alinhar a nossa vida à provisão de Deus, aos cuidados de Deus, viver com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso coração completamente livre das preocupações. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso do amanhã. Enquanto a mágoa, a tristeza, a angústia é o excesso do ontem, a ansiedade é o excesso do amanhã. Jesus disse nesse mesmo contexto que nós lemos aqui, continuando no versículo 34, ele disse, passa aí para nós, Ramile: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Cada dia vai se encarregar de trazer para nós a sua própria dificuldade. Hoje, o dia de hoje, trouxe para nós alguns desafios. Para algumas pessoas, desafios maiores. Para outras pessoas, desafios menores. Geralmente, quando alguém pergunta para mim, como é que está? Eu respondo, estou matando um leão por dia, deixando o outro amarrado para matar no outro dia. Uma figura de linguagem aqui, fazendo associação ao episódio de Davi. Ou seja, eu estou resolvendo o problema de hoje, e vou deixar para resolver o problema de amanhã. É isso que Jesus estava dizendo. Então a preocupação, ela gera para nós um excesso. Deick disse que a preocupação é como um coveiro. Ela não possui nenhuma simpatia com você. Ela acaba com sua noite de sono. Ela atrapalha sua produção no trabalho. Ela acaba com a sua comunhão familiar. Ela atrapalha a sua comunhão com Deus. Ela atrapalha a sua vida de oração. Ela atrapalha a sua caminhada com Jesus. Assim, o que precisamos fazer então, para nós alinharmos a nossa vida à provisão do Pai, como Jesus ensinou, primeira coisa, creia na soberania de Deus. Versículos 25 e 26, volte aí, Ramile, coloque para nós. Por isso, versículo 25, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer e beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Estava na minha mãe outro dia. Minha mãe fez um quintal dela, uma plantação de milho. E ela disse, só chegou um momento que eu tive que colher o milho rapidinho, porque os passarinhos estavam vindo comer tudo. Eu falei, tá certo. Mas eles não plantaram. Eu falei, mas tá certo, vai comer mesmo. Ué. É o Senhor quem está cuidando deles. É o Senhor quem está alimentando eles. E aí Jesus disse, olha, vocês não são mais importantes do que o alimento? Se não são mais importantes do que os pássaros? Se o Senhor cuida dos pássaros, dando alimento para eles, muito mais o Senhor vai cuidar de você. Creia na soberania de Deus.
Jesus destaca a soberania de Deus sobre tudo. Isso quer dizer que Ele é quem governa tudo e todos. Ei, meu filho, nada foge do controle absoluto de Deus. Ele é o autor e sustentador da sua vida. Salmo 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não é dono só de um pedacinho do mundo, Deus não é dono só de um pedacinho da terra, Deus não governa só um pedacinho do céu, não. O Senhor é dono de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus. Ele é Senhor absoluto. Ele chama as estrelas pelo nome e elas comparecem à sua presença. Ele mede as águas do oceano com a concha das suas mãos. Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia de todos os mares do universo. Ele é Senhor absoluto. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. A gente gosta de estar no controle. A gente gosta. Sabe por quê? Por causa do senso de rebeldia que existe dentro de nós. Existe dentro do ser humano. Isso foi plantado lá no pecado, com a desobediência. A desobediência é rebeldia. O primeiro pecado do homem não foi adultério, não foi homicídio, não foi roubo. O primeiro pecado do ser humano foi a desobediência, rebeldia. O pecado do homem foi a rebeldia. A natureza humana está corrompida e existe dentro de nós uma predisposição para a rebeldia. Alguém que trabalha numa empresa grande, tem lá um colega de trabalho amicíssimo, são amigos. O dia que um deles é promovido, que vira o chefe, rapidinho a turma que era amiga começa a olhar para aquele que agora é chefe com um olhar torto. E daqui a pouquinho aquela amizade acaba, em muitos casos, até terminando. Porque existe assim uma disposição no ser humano em se rebelar. O ser humano por si só, ele é rebelde contra a autoridade. Ele tem um senso de oposição à autoridade. Isso faz parte do pecado. Por isso, para o ser humano admitir que Deus está no controle, é difícil. O ser humano, para se dobrar à soberania de Deus, tem que haver um convencimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Isaías 55, 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, mais altos são os meus caminhos do que os seus caminhos. Deus é soberano. O pensamento de Deus é maior do que o seu. O caminho de Deus é mais alto do que o seu. Creia no controle absoluto de Deus. Quando o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão. A nação de Israel estava em choro. A nação de Israel estava em prantos. Isaías viu no mais alto e sublime céu, enquanto o povo estava chorando, lamentando pela morte do seu líder, o texto diz que Isaías viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Oh, aleluia! As suas vestes enchiam todo o ambiente, o seu poder e a sua glória enchiam todo o ambiente. Isso significa, meu irmão, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo pode parecer desorganizado, tudo pode parecer fora do lugar, tudo pode parecer bagunçado, tudo está uma desordem, tudo está atrapalhado, mas Deus continua assentado no seu mais alto e sublime trono, reinando absolutamente sobre tudo e sobre todos. Nós temos a tendência de não enxergar como Deus enxerga, de não ver como Deus vê. Vemos caminhos fechados onde Deus vê caminhos abertos. Vemos impossibilidades onde Deus não vê impossibilidade, onde Ele vê possibilidade. Vemos portas fechadas onde Deus vê portas abertas.
vemos probabilidade onde Deus vê exatidão. Jesus estava ensinando que não devemos nos preocupar com a nossa vida, pois Deus é quem nos sustenta. Confiar na soberania de Deus nos liberta da preocupação, traz paz à nossa alma e nos capacita a viver uma vida na sua total dependência. Jesus falou: quem é que por causa da sua preocupação pode acrescentar 1 minuto sequer na sua vida? Você tem controle da sua vida? De acrescentar 1 minuto sequer? A nossa vida pertence ao Rei soberano. Então confie na soberania de Deus. Segunda coisa, seja livre da ansiedade. Exatamente no texto que eu acabei de citar aqui, versículo 27 a seguir. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupem com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. O que Deus está falando aqui? Mais do que o lírio, mais do que Salomão, o Senhor tem cuidado de vocês. É isso que Jesus falou. É, meu filho. Então é assim, quando você vê alguém bem, quando você vê alguém bem cuidado, saiba que é o cuidado soberano de Deus sobre a vida dele. Nesses versículos, Jesus nos trouxe uma reflexão sobre a inutilidade de nos preocuparmos com o futuro, especialmente quando se trata da nossa vida e do nosso sustento. Jesus fez questão de mencionar o fato de que os lírios não trabalham e nem tecem, mas mesmo assim eles recebem o cuidado de Deus. Agora escute aqui, o mestre não estava abolindo a necessidade e o dever do trabalho. Você tem que trabalhar, correr atrás, batalhar, meu filho. Chegar junto. Jesus estava ensinando que somos mais importantes do que o lírio. E se Deus cuida dos lírios, não cuidaria também de nós? Os passarinhos é o seguinte: os passarinhos, eles comem, mas se eles não saírem cedo, tem um provérbio, que até os passarinhos, uma hora dessas, que horas? 8 da manhã? 9? 10? Já acordou há muito tempo. O que você vai ficar fazendo dormindo até 10 horas? Meu Deus do céu, essa manhã eu perdi o sono. E aí, eu estava pensando em alguém aqui da igreja, não vou falar quem que é não. Eu estava pensando. Mas não era coisa ruim não. Falei, gente, o que esse cara está fazendo aqui na minha cabeça? 9 10 da manhã. Orei por ele, viu, Zé Divino? E aí, daqui a pouco eu comecei a escutar os pardais gritando. Falei, Então se o passarinho não acordar cedo, não adianta não, meu filho. Jesus não estava abolindo o trabalho, mas ele estava dizendo que o Senhor cuida. Certamente nós somos mais valiosos que os lírios do campo. O Senhor vai cuidar de quê? O Senhor vai fazer prosperar aquilo que você coloca as mãos para realizar. O Senhor vai fazer florescer o trabalho das suas mãos. O Senhor vai te livrar de prejuízos. O Senhor vai te livrar do homem mau. A ansiedade é como um ladrão. Ela rouba a paz, a fé, a confiança no infalível Pai Celeste. Sob o ponto de vista da fé, a ansiedade não possui poder algum hoje, menos ainda amanhã, porque o amanhã não te pertence. Então, uma palavra de Deus para o seu coração: seja livre da ansiedade. A ansiedade é normal de todo ser humano até certo nível, mas para algumas pessoas o excesso de ansiedade é perturbador,
rouba o sono, tira a paz, tira o sossego. Tem gente que se você falar assim, eu preciso falar com você, fala agora. Não, amanhã a pessoa quase morre. Não, meu filho, calma o coração, sossega a alma. A ansiedade é como um ladrão. A ansiedade não pode acrescentar nada, é uma tolice, pois qualquer coisa que estiver para acontecer não pode ser impedida pela preocupação. Você é preocupado ou não preocupado, se for alguma coisa que você pode se mover, você tem que se mover, se mexe, meu filho. Mas se for um negócio que foge do seu controle, não vai resolver. Eu sei que não existe mágica nisso. Eu sei que não existe um cabide para você pendurar isso e deixar isso lá. Não existe um armazém para você colocar isso lá escondido. Mas isso é um exercício que você pode fazer, entregando a sua vida inteiramente aos cuidados de Jesus. O problema é que a gente quer confiar em Jesus com reservas, com ressalvas. E aí vem a preocupação. E aquilo que foge do nosso controle, a coisa realmente se complica. Terceira coisa, redefina as suas prioridades. Não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Os gentios fazem todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus estava fazendo? Mandando redefinirmos a nossa prioridade. O que é prioridade para você? Prioridade é aquilo que está em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Sabe o que é prioridade? Vou te dar aqui um exemplo aqui clássico. É você estar na fila do supermercado, na sua frente tem mais algumas pessoas, e você está com pressa. Aí de repente vem de lá uma pessoa, já na terceira idade, é acima dos 60 que tem essa prioridade? 60 ou 65? 65? Bem, uns falam que é 60 ou 65, não sei, é o senhor, a senhora. E aí vem essa pessoa já na terceira idade, ou se você preferir, melhor idade. E essa pessoa vem, dá licença aqui, meu filho. Dá licença. Dá licencinha. E ela chega lá na frente no caixa e passa primeiro que você. Prioridade, ela tem preferência. Isso é prioridade. Ou é a dona que está grávida, ou a dona que está com o bebê no colo. Eu conheço gente que pegava menino emprestado para ir para a fila. Isso é pecado, viu, gente? Pecado. Pecado para a mãe que empresta, pecado para quem pega emprestado. Quer ver se esse menino resolver querer mamar? Se for no peito ainda, como é que vai arrumar? Pecado, gente, faz isso não. E aí vem essa dona e passa na frente de todo mundo. Prioridade. Isso é prioridade. Qual que é a sua prioridade? Jesus nos convida a redefinir as nossas prioridades. Isso significa que precisamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Para redefinir as nossas prioridades, precisamos buscar a vontade de Deus, a justiça de Deus e o propósito de Deus sobre todas as coisas. É alinhar a sua vida à vontade de Deus. É você entender o que Deus quer de fato para você. Isso é prioridade. É você descobrir o propósito. Precisamos nos ajustar aos valores e princípios do reino de Deus em nosso pensamento, comportamento e escolhas diárias. Pastor, eu não descobri ainda qual que é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu não descobri ainda o propósito de Deus para a minha vida. Você precisa orar ao Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus.
buscar estreitar essa comunhão com o Senhor vai te direcionar ao propósito que Ele tem para a sua vida. As coisas vão encaixando na sua vida de maneira natural, é só você deixar ser levado por Ele. O problema é que a gente é muito duro. O problema é que muita gente está esperando virar anjo primeiro, se é que existe isso, para depois se alinhar ao propósito. Tem muita gente dizendo assim: olha, eu estou cheio de defeito. Eu devo te dizer que eu também tenho um monte de defeito. Tem coisa minha que você nem imagina. O problema é que tem gente imaginando que ele tem que nascer asa primeiro, colocar uma, sabe aquela coroa brilhante que tem lá no anjo, que pintam por aí, que eu não sei nem se de fato tem aquilo. Eu vou esperar fazer um monte de coisa. Não, meu filho, alinha a sua vida, alinha o propósito. Você vai se acertando ao longo do processo, você vai sendo lapidado ao longo do processo. Redefina a sua prioridade. Quando o reino de Deus se torna a nossa prioridade, as coisas que poderiam nos preocupar se tornam secundárias. Jesus disse que o estômago e as costas dos ímpios são os deuses. Eles se preocupam só com o que comer e vestir. É isso que é a prioridade deles. Se é isso que é a prioridade, isso que é o Deus deles. É nisso aqui que está a fala de João no capítulo 2, versículo 16 da sua primeira carta, quando ele disse que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. É nisso que está. Quando a nossa vida carnal é prioridade. Quando nos preocupamos apenas com as coisas daqui, é aqui que estão os desejos da carne, dos olhos e a soberba. Sabe qual que é a loucura? Quem me ouve diz amém. Amém. A grande loucura é fazer de Deus uma espécie de um sócio investidor, quando na verdade Ele não recebe lucro nenhum. Deus não aceita a proposta para ser sócio. Ou Ele é dono ou não é. Isso é prioridade. Deus jamais será nossa prioridade se não sujeitarmos a nossa vida às suas vontades. Guarde isso. Deus não é sócio. Ou Deus é dono, ou Ele está fora. Quem é dono da sua vida? A quem você entregou suas vontades? A quem você entregou os seus desejos? A quem você entregou os seus planos? A quem você entregou seu coração? A quem você entregou a sua vida? A quem você entregou a sua mente? O homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. É nisso que nós precisamos pensar. Por último, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus fez questão de dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Ele nos lembra que o dia traz consigo as suas próprias preocupações e desafios. E devemos nos concentrar e viver plenamente no presente, confiando em Deus para o nosso futuro. Viver um dia de cada vez nos lembra que somos totalmente dependentes de Deus. Naquele morro aqui em cima, tem ali um monte de projetos que não foram realizados. Tem um monte de desejos que não foram cumpridos. Tem um monte de sonhos inalcançados. No cemitério é o lugar onde se concentra o maior número de projetos, sonhos, objetivos, metas, livros que nunca foram publicados, funções que nunca foram desempenhadas. É lá. Por quê? Essas pessoas não tiveram a oportunidade de acrescentar um dia sequer na sua vida e partiram sem realizar nada disso. Viva hoje.
Viva intensamente. Hoje a vida passa depressa, meu filho. Viva intensamente aquilo que é legal, aquilo que é legítimo, aquilo que glorifica ao Senhor. Viva intensamente com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão ao seu lado, com sua família. Viva intensamente na presença de Deus. Não tenha reservas para se envolver naquilo que o Senhor está te chamando de uma vida cristã saudável. Seja luz. Seja luz lá no seu trabalho, seja luz na escola onde você estuda, seja luz na sua vizinhança. Viva intensamente na presença de Deus. Não perca um dia sequer da sua vida, mas viva um dia de cada vez. O problema é que a preocupação, a ansiedade não deixa o indivíduo viver em paz hoje e não pode resolver nada para ele no amanhã. A pessoa vai vivendo um dia após o outro, sobrecarregada, preocupada, ansiosa, sem sossego, sem paz, sem alegria e até sem felicidade. Porque quer viver hoje como se tivesse amanhã. Viva hoje, viva um dia de cada vez. Um passo de cada vez, não dê um passo maior do que a perna. Esse é um provérbio antigo. A cada novo dia somos encorajados a confiar que Ele cuida de todos os detalhes para a nossa vida. Não devemos permitir que a preocupação nos consuma e nos impeça de confiar plenamente em Deus. Não deixe a preocupação roubar a sua fé. Viva hoje. Viver hoje preocupado com amanhã nos faz perder o hoje. O que você ganhou de presente de Deus é o hoje, o amanhã ainda não. Isso não quer dizer que você não deva se preparar conscientemente para o futuro. Eu não estou falando aqui que você vai cruzar o braço e deixar a vida te levar. Mas esse preparo é um preparo consciente. Esse preparo para o futuro não pode atrapalhar você viver o hoje em paz, na bênção. Esse preparo para o futuro não pode te conduzir à morte hoje. Esse preparo para o futuro não pode te desgastar o suficiente hoje, a ponto de você perder o sossego, a saúde. O que Jesus estava repreendendo é se afligir por causa do futuro. A ansiedade não é a providência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho antecipado da formiga, também dos passarinhos que fazem a previsão do futuro, construindo ninhos, alimentando seus filhotes, migrarem para climas que lhes são favoráveis. O que Jesus proíbe não é a providência, mas a preocupação exagerada. Amém, gente? Dá para ficar de pé comigo, por favor? Ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Qual será a sua decisão hoje? O melhor é alinhar a sua vida à provisão de Jesus e depender única e exclusivamente de Deus. Mateus 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Psiu. Faz assim com sua mão, como quem recebe. Deus é o provedor de todas as coisas.
Até mesmo a construção e a segurança da nossa casa dependem dele. Se entregue sem reservas. Confie sem reservas. Você não pode confiar com ressalvas. Não há meio termo. Ou você confia nele ou não confia. Ou você está seguro nas mãos dele, ou está por conta própria. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Acalme seu coração. Tenha fé que o Senhor está cuidando de você. Você recebe essa palavra, diz amém. Sonhos de Deus são maiores. Levante a sua mão e cante isso. Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Creia na provisão do Senhor. Confie na provisão do Senhor. O Senhor é quem te sustenta. Ei, você já venceu lutas maiores do que essa que você está agora. Por acaso em algum momento o Senhor te abandonou? Você já venceu lutas maiores do que essa, meu filho. Você já deu a volta por cima em situações e problemas maiores do que esses. Creia que o Senhor está te guardando, te cuidando. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Oh, meu Deus! Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale ou não vale a pena acreditar? Vale ou não vale a O pena? dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Cadê o pessoal que está em campanha? Sai do seu lugar e vem aqui à frente.